Mas o regime em Peniche era um regime bastante duro, não é? Porque eu tive sempre regime celular, não tenho... portanto, tenho mais de 9 anos de regime celular. Portanto, repare que quando se está castigado, ainda por cima, eu já estava preso, já tinha sido interrogado, ainda depois em Peniche tinham inventado uma coisa que se chamava o período de observação, que era um mês de isolamento completo numa cela, não recreio, nem convívios, nem visita, nada, não tem ideia. Depois, voltando agora um bocadinho atrás, o senhor casou-se entre as duas prisões? Não, eu casei, sim, eu quando fui a primeira vez era solteiro. Sim. Depois casei, quando foi depois de fugir e tal, portanto, e casei com a minha companheira atual, a Conceição, né? Só que para o fascismo, isto é, não está casado no papel, não é como hoje, né? Não havia as uniões de facto, o fascismo não reconhecia uniões de facto. Isso, aliás, é muito curioso, porque se for ver os papéis, assim, a minha companheira primeiro foi amante, depois foi noiva e depois foi esposa. A mesma pessoa tem 3 categorias portanto, nos registros prisionais, né? Amante. Depois, quando pedimos para casar, passou-se a noiva. E depois casado, passou-se a esposa. Portanto, nós não éramos casados. O fascismo não reconhecia, nem mesmo com filhos. Nem mesmo com filhos. Isso era um drama que se criou, porque, portanto, em tornos clandestinos, muitas vezes os pais não eram filhos de pais incógnitos, não era possível arrestá-los, né? E pior ainda, quando eram mulheres que tinham alterado a vida, tinham reconstituído a vida, portanto, os filhos eram filhos do primeiro marido, legalmente. Houve pessoas só depois do 25 de Abril é que conseguiram recuperar o nome. E até casos, ainda há pouco tempo morreu um físico famoso aqui, Gaspar Ferreira, quando foi preso, ele era, portanto, a mãe não era divorciada, não se podia divorciar. Portanto, o pai não era pai. Portanto, e o pai não o podia visitar porque não era pai, apesar de ser pai, né? Só depois do 25 de Abril é que ele conseguiu alterar o nome para o nome do pai. Portanto, a Conceição, quando saiu da cadeia, nós não éramos marido e mulher, à luz da moral fascista e tal. E, portanto, não nos podíamos visitar, nem escrever, né? Portanto, eu tinha que escrever em nome da minha irmã, ela escrevia como se fosse a minha irmã, portanto, por vezes a polícia os guardas achavam que aquilo não era uma linguagem muito adequada entre irmãos, lá ia a carta, ficava por caminho. E, portanto, tínhamos quase 4 anos e tal sem nos vermos, né? Mas ela lá foi, bem, e a certa altura pedimos autorização para casar, que demorou um tempo imenso, depois lá veio a resposta, depois implicavam com os padrinhos, rascavam, todos os padrinhos foram dados. Aliás, no próprio dia do casamento ainda não havia um padrinho, que foi, aliás, o meu cunhado foi digamos, que ia assistir ao casamento, passou a ser a condição de padrinho. Pronto, tivemos depois, então, lá passámos Mas o casamento é uma coisa formalíssima, portanto, fomos minutos, né? Nem houve boda, nem fotografias, aliás, estão lá, as fotografias estão lá atualmente no Forte. É um casamento em que não tem o noivo. É uma coisa curiosa, porque as fotografias são tiradas pelos padrinhos e a família à porta, né? Que foi assistir ao casamento, mas não há fotografias com o noivo. Portanto, foi uma coisa muito rápida. Depois sai um pouco antes ainda antes do 25 de Abril. Sim, eu saí da cadeia no dia 23 de março de 1973. Portanto, já muito próximo. Né? E passámos à clandestinidade no dia 6 de fevereiro de 1974. Portanto, 2 meses antes do 25 de Abril. Né? Claro, quando nem nos passava pela cabeça que 2 meses depois estávamos a viver o 25 de Abril. Portanto, mas tivemos a felicidade de viver esse momento extraordinário. Tá? Mas nessa altura, também depois de sair e também depois começar a ter algum contacto com Portugal, pronto. Sim. Depois houve aquele golpe nas Caldas, que foi um pouco antes do 25 de Abril. Como foi
foi aí que começou a sentir que se calhar o regime estava no fim? Vamos lá ver. Ou foi uma coisa muito Não, repentina? a situação, como disse, passámos à clandestinidade no dia 6 de fevereiro de 1974. O ambiente era já um ambiente de fim de regime. Eu costumo até dizer que já se cheirava. Mas claro, é só cheirar. Porque às vezes a gente, as esperanças é hoje, mas foi-se arrastando no tempo. Mas de facto a situação era já muito, muito difícil. Muito difícil para o regime, porque era cada vez mais a contestação, as contradições internas, os gastos da guerra, tanto pesava sobre a vida económica de forma... Nós éramos um país pobre e pouco desenvolvido, portanto, aquilo era o que se gastava com a guerra era o número de pessoas envolvidas e as oscilações nas próprias Forças Armadas. Repare que o golpe, a tentativa do golpe do Botelho Muniz, o livro do Suspiro, eram coisas que essa gente era para manter o regime, era para salvar o que pudesse, porque havia, mas repara, mas havia a consciência que não era possível manter o que havia. Né? Mesmo a estratégia do Suspiro, mesmo depois do 25, mesmo no próprio 25 de Abril, era ver se aguentava o Estado fascista. Ele ainda nomeou a polícia, tentou um novo diretor da PIDE, a ideia dele era manter a PIDE, os presos, era manter os presos, né? Repare que os presos só são libertados no dia 27. Portanto, essa gente achava que a não haver mexidas, isto ia ao fundo. Portanto, digamos, era uma estratégia de mudar alguma coisa para tudo ficar na mesma. Mas não era o quadro nem dos militares do MFA, das grandes lutas. Repare que o 1º de maio tornou-se uma grande jornada de luta, as grandes movimentações que havia. Portanto, havia um momento já muito de crise. Portanto, o regime entrou num período de crise aguda. O problema era saber quando. O problema é quando, portanto. E repare que o livro do Álvaro Cunhal chama-se Rumo à Vitória. Mas entre 62 e 74 passaram-se 12 anos. Mas, portanto, se vocês forem ver, digamos, é um documento construído na ideia de que se está a caminhar para a vitória. Mas são 12 anos. Né? Mas, de facto, é um trabalho. 1º de maio de 62 significa uma mudança gigantesca, que são mais de 100 mil pessoas na rua, em regime fascista. Né? A conquista das 8 horas, o fascismo não esteve, as 8 horas nos campos não foi decretado, né? Foi conquistado. Portanto, o regime não esteve em condições de impedir essa conquista. Algumas mudanças. Também não legislou, porque não há nenhuma lei a dizer a partir de hoje passa a vigorar o horário das 8 horas nos campos. Entrou. Digamos, quando se dezenas, centenas de milhares de pessoas se põem em movimento, não há nenhum regime, a não ser que queira liquidar aquela gente toda. Né? Digamos, é um caminho que se ia vendo. Eu reparo que, por exemplo, o 1º de maio de 74, que é uma coisa gigantesca, naturalmente, 1º de maio em 74, né? Que a Revolução de facto começa nesse dia, não é no 25 de Abril, no 25 de Abril o MFA derrubou a ditadura, mas não derrubou o fascismo, não liquidou o fascismo manteve-se, e aliás houve ali um perigo real de se poder continuar a haver fascismo. Mas o 1º de maio estava a ser preparado, de facto, como uma grande jornada de luta contra o regime, e é muito curioso que os primeiros contactos que houve com o Spina, a 26 de Abril, né, já ia uma delegação da CGTP, né, e foi posto ver o 1º de maio feriado. E o Spina disse que não. Né. Mas alguém lhe disse ao ouvido, é melhor haver feriado, porque vai mesmo haver feriado. E ele lá disparou. Mas mesmo assim contrariado. Porque mesmo quando a delegação do PCP teve com o Spina no dia 30 de Abril, portanto, véspera do 1º de maio, né? Aliás, houve camadas que vieram da Cova da Moura, onde estava a Junta de Salvação Nacional para a reunião preparatória do 1º de maio, o Spina deixou o recado. Amanhã vai ser 1º de maio e amanhã é que se vai ver se os comunistas são dignos da liberdade que reivindicam. Por acaso enganou-se, porque o 1º de maio, de facto, foi uma grande jornada de
consolidação das conquistas do 25 de Abril. E aqui o que é que o Domingos sentiu quando se apercebeu e quando se apercebeu que o regime tinha caído, que o Estado Novo tinha caído? Ora, claro, os primeiros momentos foram de muitas interrogações, né? Porque eu estava na Bélgica, tinha de fazer uma reunião a Bruxelas, como representantes dos movimentos de libertação nacional, e, portanto, digamos, eu vinha em trânsito de Bruxelas para Paris, né? Portanto, foi à chegada a Paris que soube do 25 de Abril. Soube do 25 de Abril. Portanto, o 25 de Abril deu-se vinha no comboio, digamos assim, não. E cheguei a Paris, estava a minha companheira à minha espera, numa estação de comboio, né? E disse, o Marcelo caiu, era o que se dizia. Tá? Chegámos a casa, ela até tinha gravado as primeiras, foi a um centro comercial comprar um gravador para gravar as emissões. Né? Portanto, ligámos a televisão francesa, aquilo, aquelas múmias da Junta de Salvação, que era uma coisa de terror. Né? Era de terror. Porquê? O Spínola era um nazi assumido. Um nazi sumido, não vale a pena. Repare que ele andou, combateu ao lado das tropas hitlerianas na União Soviética. Tanto, era um nazi assumido, né? Tanto, tinha a consciência que não se podia mandar tudo na mesma. Se houveram Marx, tudo facharia ali. Havia outros que a gente não sabia bem, o caso Rosa Coutinho, mas o resto, aquela junta metia medo. Né? E tiveram quase a liquidar o 25 de Abril, porque o grande erro do MFA, felizmente depois puxaram o fio, foi, como eu costumo dizer, conquistaram o poder, depois foram entregar o poder aos generais. Né? E teve quase a repetir-se o 5 de outubro de 1910. Né? A malta da Rotunda, que derrubou a monarquia, depois foi dar aos homens da Cartola o poder, que logo no dia seguinte, meus amigos, vão para os quartéis, passam para cá as espingardas, agora trabalho e disciplina. Foi logo, se você for ler o discurso na Praça do Município, está lá tudo. Isto agora é connosco. Essas veleidades da República e de igualdades, isso é tudo conversa. E eu teve quase a repetir isso mesmo. Repare que quando o Spínola foi à Cova, à Pontinha, a festar-se com o MFA, já levava um novo programa do MFA, que era uma coisa que era um programa do MFA reescrito por ele. Né? E que eram os militares. Tudo depois Cortés e tal, isto agora é comigo. Felizmente os militares disseram, nem pó. Né? E é aí que surge o conflito da revolução e da contra-revolução. Os militares, digamos, em boa hora, não se autodissolveram, não voltaram aos quartéis e, portanto, mas teve aqui tudo fio por fio. Né? Convém não esquecer, o Spínola nomeou um diretor da PIDE. Portanto, a ideia dele, concreta, era manter o aparelho de Estado fascista. Mesmo na conversa que houve com ele, liberdades sindicais era uma coisa a ver. Né? Enganou. A guerra era para continuar. A independência das colónias, nem pô. Aliás, o Spínola era o grande cavalo dele. Né? E ele inventou aquela tanga de suspensão das hostilidades. Porquê? Porque os militares já não queriam continuar a combater. E, portanto, mas os movimentos de libertação não morderam o isco. O problema dele era ganhar tempo. Tempo, né? Portanto, também não sei como é que ele ia manter isso quando já havia as tropas a virem-se embora. Portanto, mas a ideia dele era muito clara, manter a guerra colonial. Portanto. E quais é que foram as prioridades imediatas após a Revolução para assegurar que efetivamente havia e iria haver democracia em Portugal? Ora bem, vamos lá ver o seguinte, ao longo, nós tínhamos, digamos, na unidade antifascista, o Partido Comunista tinha uma posição diferente da generalidade dos setores democráticos e, sobretudo, dos democratas liberais, digamos assim. Porque na unidade antifascista, o que era comum a todas as forças era a necessidade de restaurar as liberdades políticas. Isso
digamos, podíamos dizer quase a única coisa que era comum. Já em relação à independência das colónias, a parte das forças democráticas e não queria a manutenção das colónias. Mesmo o Partido Socialista, repara, que só muito tarde, né, até se calhar só mesmo já em março de 74, é que pôs preto no branco o problema da independência das colónias, até que Mário Soares vinha do Diretório Democrático Constitucional, que eram claramente pela manutenção, tanto a burguesia liberal era por a manutenção e tal. Mas o Partido Comunista tinha uma posição, digamos, diferente, isto é, porque era o único partido que tinha uma definição do fascismo. Tinha uma definição do fascismo. Aquela célebre definição, isto é, porque o fascismo não era só um poder político, era também o poder económico. Então, o fascismo era, digamos, o poder político servia ao poder económico. E foi por isso que o sustentou. O fascismo existiu para quê? Porque eram pessoas más. Não, o fascismo foi uma solução política para resolver o problema do apoio aos agrários, aos latifundiários, aos grandes monopolistas, às grandes fortunas que se criaram à sombra da privação das liberdades e, digamos, da ausência de direito de greve, de organizações sindicais. E, tanto, o Partido Comunista tinha uma posição muito clara, que, aliás, toda a gente conhecia, estava no seu programa, né, que era a Revolução Democrática e Nacional, né, que significava o quê? Significava que não bastava mudanças políticas. Isto é, era necessário liquidar o poder político, mas era preciso liquidar o poder económico do fascismo. Porque era impossível manter liberdades e, sobretudo, uma política de progresso, de satisfação das necessidades do nosso povo, de independência nacional, porque nós éramos um país dominante e dominado, dominávamos colónias, mas o imperialismo dominava as nossas riquezas, os fundamentais. Portugal estava inserindo na NATO, etc, etc. Portanto, não era possível, na nossa ótica, haver um país livre, independente, soberano, com uma política virada para satisfazer as necessidades do nosso povo, mantendo o poder económico daqueles que tinham sido a razão do fascismo. E esta era toda a diferença. Esta era toda a diferença. Ora, este confronto que atravessou toda a oposição antifascista esteve claro no 25 de Abril. No 25 de Abril, portanto, quer pelos espinolistas, que nem queriam pensar em mudanças das estruturas económicas, o próprio Partido Socialista, é uma coisa clara que, independentemente do... O Partido Socialista tinha um programa mais avançado que o nosso, em alguns aspectos, mais radical, mas era no papel. No papel. Muito cedo, claro, não tiveram força para impedir a reforma agrária, as nacionalizações e tal, mas depois toda a vida se foram contra isso. Né? A Constituição da República consagrou as conquistas da Revolução. Digamos, aquilo que nós conquistámos foi entre o 25 de Abril, ou se quisermos, entre o 1º de Maio e a Constituição. E porquê? Porque até aí era tudo provisório. Até aí era tudo provisório. Não? Mas, portanto, o 25 de Abril é uma revolução. É uma revolução. Não foi uma mudança de regime. É uma revolução. A mudança de regime foi só depois. A mudança de regime foi só depois. Ou seja, o novo regime foi só depois. Há uma mudança do regime, quando houve da ditadura, mas não houve. A revolução começa no 1º de Maio. Quando as massas populares vieram à rua e não vieram só viva a liberdade. Não, fizeram isso, mas depois queriam os meus salários, as mulheres queriam os seus direitos próprios, os trabalhadores queriam, digamos, a liberdade sindical. Repare, tudo isso foi conquistado, não foi o regime que deu. Não foi o regime. Mesmo a próprio direito de manifestação, que era uma coisa proibida no fascismo, na lei só surgiu mais tarde. Né? E, no entanto, no dia 25 de Abril, o nosso povo impôs o direito de manifestação. Mas não havia nenhuma lei, só veio muito mais tarde. Ora, estas conquistas, digamos, da estrutura, da liquidação dos monopólios, da banca, digamos, em 1910 havia jornais estrangeiros que ficavam admirados de ver pessoas, trabalhadores de pé descalço, com as pigadas à mão, a tomar conta dos bancos onde não tinham, estava lá o dinheiro da burguesia. Foram defender o dinheiro da burguesia.
Ora, no 25 de Abril isso não é, pá. Malta, pois, o banco é do povo. Por os bancos, essas fortunas, pá, que tinham sido ao serviço do povo. Não é? Portanto, a Constituição o que é que fez? Transformou em definitivo aquilo que era provisório. O regime era provisório. Digamos, o regime democrático, até à Constituição, era provisório. Portanto, o grande mérito da Constituição foi tornar definitivo o regime democrático e consagrar as conquistas populares. As conquistas populares são conquistas revolucionárias. Nós temos usado uma expressão, são filhas da Revolução. Depois, naturalmente, aqueles que nunca se conformaram com isso, começaram a alterar a Constituição para alterar a Constituição dos bancos. Repara, hoje toda a banca é praticamente privatizada, tirando a Caixa. Digamos, a reforma agrária foi à vida, a reconstituição do latifúndio, né? Portanto, perduram, felizmente, algumas conquistas, mas grande parte delas já lá vão. E nós podemos hoje tirar uma tanto pode-se discutir e tal, mas há uma coisa que é evidente, né? Não é possível garantir ao nosso povo um bem-estar, progresso, desenvolvimento, independência social, simultaneamente mantendo o domínio económico dos grandes grupos económicos e financeiros. Isso é uma coisa que podemos discutir, mas isso está à nossa vista. A nossa vida, a vida do nosso povo piorou, não melhorou, né? E vai piorar porque não dá para... grandes fortunas, né? E simultaneamente, melhoria do nosso povo não é possível. Não. Aliás, como no mundo. Né? Para que nós vivemos um período terrível de crise económica, social, financeira, etc. E o pior está para vir, que isto vai tudo ser pago. Né? O endividamento do país será a altura em que os credores vão pedir a conta. Né? Mas repare que as fortunas, nesta situação, crescem à velocidade do som. O Terres lançou há dias um apelo para que essas pessoas que ganharam muito dinheiro nesta fase deem algum... Isso é uma ilusão, porque o sistema não está feito para isso. O sistema está feito para, de facto, quanto maior é a crise, maior crescem as fortunas. Né? E pensar que vão tomar lá uns cobresitos, a gente já ganhou demais, isso não entra na lógica do sistema. Mas é uma coisa que nós temos que concluir, é que num período tão agudo, tanta miséria, que sejam fortunas que crescem à velocidade, são alguns números astronómicos. Então, um sistema destes não pode... O Papa Francisco já diz, eu não sou católico, portanto, mas curiosamente, até podíamos dizer que estou mais perto do Papa Francisco que a maior parte dos nossos governantes. Porque ele disse uma coisa que é verdade, é quase obsceno, num período de crise desta dimensão, crescem fortunas a esta dimensão. Se vai para uns, não vai para os outros. E pronto, fez-se a Revolução, já passaram... Não percebi. Fez-se a Revolução, já passaram 47 anos, desde o 25 de Abril, e queríamos perguntar-lhe qual é que é a opinião do Domingos sobre a ascensão de novos movimentos de extrema-direita, não só na Europa, mas pelo mundo fora agora na atualidade mais recente. Ora bem, primeiro, nós temos uma experiência. E nós temos uma experiência, como nos outros povos, né? O fascismo não é um problema conjuntural. Não foi uma coisa do passado. Portanto, a seguir ao 25 de Abril, houve alguém que nos queria se convencer que isto é do passado. Não, o fascismo é uma realidade que nunca deixou de existir. Desde 1918, 19 e tal. Portanto, o fascismo é uma resposta do capitalismo, na nossa ótica, né? É uma resposta do capitalismo às crises económicas e financeiras, que quando o capitalismo já não consegue, digamos, manter o sistema, né? E sobretudo não consegue manter os níveis de exploração, né? Em regime de liberdade democrática burguesa. Isto é, com parlamentos, com partidos políticos, com eleições, com direito à greve, com organizações sindicais, que naturalmente resistem a isso. Portanto, travam, digamos, lutam por não serem expoliados. Né? Portanto, e repare que é muito curioso que antes do golpe de Estado de 1926, nem foi Salazar. Foi até um fulano que depois veio ser ministro do Salazar, que era um escriba dos moageiros, para aquela altura os grandes grupos económicos eram os moageiros, para além dos bancos, né? Que
disse que, digamos, o desenvolvimento do país, né, para ele desenvolvimento era o desenvolvimento dos grandes grupos económicos, né, aquilo que o país é só para cobrir isso, mas a ideia do desenvolvimento dos grandes grupos não era possível o quê? Não era de feito com parlamentos, com partidos políticos, com eleições, com sindicatos, com direito à greve. Isso sim. Né? E bem pensou, fizeram. Né? E diziam, bem, quando houver partidos e eleições, os partidos vão todos querer, digamos, governar. Para governar é preciso prometer algumas coisas e, portanto, tem que ser um partido onde não haja espaço para isso. Ora, esse problema, repare que o fascismo foi até à Segunda Guerra Mundial. Né? Desapareceu? Não desapareceu. Não, o fascismo, digamos, naquela onda, digamos, porque a guerra significou uma enorme derrota para o nazifascismo. Mas, historicamente, está comprovado que logo no dia seguinte se começaram a reconstituir as forças. Eu já uma vez disse que, e é uma imagem que continuo a usar, em Portugal deu-se um milagre fantástico. Né? É que a seguir ao 25 de Abril desapareceram os fascistas. É tudo democratas. Deu-se um milagre. É só democratas. E alguns até reivindicavam os mais legítimos democratas. Desapareceram os fascistas. Alguém depois do 25 de Abril dizia, eu sou fascista, eu fui fascista. Tem que pensar nisso. Eram todos democratas, ninguém tinha, os polícias não tinham feito mal a ninguém, isto era tudo um país do melhor do mundo. Mas eles estavam cá, né? Portanto, alguns meteram-se no comboio à espera dos melhores dias. E é verdade que era difícil, aqui e no mundo. Né? Mas repare que a seguir à guerra, porque é que Portugal, a ditadura fascista portuguesa sobreviveu, a ditadura do Franco sobreviveu, porque é que tantos nazis foram salvos para os Estados Unidos, para a América Latina, foram levados, né? Repare que, por exemplo, a indústria espacial americana foi construída com nazis. Portanto, houve um esforço para reagrupar rapidamente a força, em nome da democracia. Né? Repare que a NATO, por exemplo, apareceu como a defesa da democracia e da liberdade, mas tinha lá ditaduras fascistas, né? Que é uma coisa... E isso é uma coisa que nós não devemos esquecer. Podemos pensar de frente, achar que, enfim, os Estados Unidos é isto e aquilo, mas há um facto verdade. Nós tivemos mais, digamos, tivemos mais 25 anos, né, de ditadura fascista, devemos a quem? Às chamadas democracias ocidentais, que reciclaram. Salazar passou a ser um democrata. Né? Um país fascista, com campos de concentração, com prisões, com assassinatos. Repare que a guerra estava a acabar e os comunistas foram assassinados. Né? Digamos, e, no entanto, passaram uma esponja sobre isso. Porquê? Porque o imperialismo percebeu que estas duas ditaduras, aqui, mantê-las era como pão para a boca. Né? E, portanto, ora bem, e hoje vemos, portanto, o fascismo não é um fenómeno conjuntural, é um fenómeno que surge em determinadas circunstâncias. Né? Portanto, como nós costumamos dizer, quando, digamos, as classes dominantes já não conseguem fazer funcionar a democracia democrática burguesa nessas condições, então, atualmente, o que estamos a assistir pelo mundo fora é, digamos, à liquidação de muitos, às limitações de liberdades. Não é só a extrema-direita. Repara, os aparelhos repressivos, por exemplo, crescem à velocidade do som. Na França, agora esta lei na Inglaterra, isto é uma coisa difícil de imaginar, com limitações às liberdades, tudo em nome da defesa, da liberdade e da democracia. Mas não, são restrições sempre aos direitos e à liberdade. Ora, hoje o fascismo, porque chamam-lhe populismo, né? Claro, o populismo é uma outra coisa que algumas forças usam para confundir as pessoas, para não dizer fascismo. Porque há populistas, um fulano que promete, por exemplo, bacalhau ao pataco, é um populista, não significa que seja fascista. Nas eleições, a gente vê disso às toneladas. Né? Aliás, até quem dizia, isto não dá para prometer nada como as eleições. Há forças que estão a prometer aquilo que é mentira, sabem que é mentira, não, aquilo é mentira. Não. Mas, portanto, isso é populismo. Prometer aquilo que sabem que não vão fazer para ganhar votos, isso é populismo. Né?
O Marcelo, podemos dizer, pá, que é um dos maiores populistas deste país. Pelo estilo, pelo andar, e tal, ninguém lhe vai dizer que é populista no sentido, ninguém vai dizer que é fascista. Não é? Ora, o fascismo é, digamos, o fascismo representa interesses concretos de classe, né, e formas de governação que lhes impõe esse poder. Por exemplo, o caso aqui do Chega, alguns deles são mesmo fascistas. Alguns deles, já, mesmo do passado. Né? Eu há pouco tempo, o Pacheco de Amorim teve quase a ir para a Assembleia a sustentar, como bombista. Chegasse à Assembleia, isto é uma mudança que não pode ser subestimada. Nós não estamos no mesmo quadro. Eu vejo aí na televisão, fascistas, bombistas até, né? Comentadores. Né? Ora bem, isto, qualquer coisa mudou. E convivermos com bem, o Judas, por exemplo, esse comentador da televisão, aquilo é abaixo de cão, né? Tem um passado, repare que era um homem do MDLP, né? Que a gente depois veja que a gente ali a debitar, a atacar até, a cuspir sobre gente que lutou pela liberdade, isto no quadro não é o mesmo. Né? Agora, o problema é que nos quadros e este é que é o grande perigo, né? No quadro de crise profunda, há milhões de pessoas desesperadas. E o fascismo sempre cavalgou esse desespero. Sempre cavalgou. Repare que o Hitler, por exemplo, tinha um talento extraordinário para saber os sentimentos das pessoas desesperadas. Impostos pela Primeira Guerra, nós vamos restituir a dignidade nacional, nós vamos acabar com os capitalistas, tudo mentira, que os capitalistas que pagavam, mas isso depois a grande massa, o que sabe, não é que os capitalistas pagavam, né? Os capitalistas não acreditavam naquela linguagem. Aliás, há uma história muito curiosa, como o célebre jantar do Hitler com os grandes banqueiros e industriais alemães, né? No fim, conta-se que, depois de ouvir qual é que ele queria, o Krupp puxou da caneta e do livro de cheques e disse para os colegas, meus amigos, puxem do cheque. Ora, mas isso é o que se sabe, a grande massa acha que tal aquele fulano, o Hitler não dizia que ia pôr aquele povo na miséria, arrastar para a guerra, ia restituir a dignidade da Alemanha. Ora, hoje entra como manteiga, matar os bandidos, porque as pessoas depois todas sentem que há crimes, que há roubos, que há insegurança das pessoas, que ninguém põe bagunçada nisto. Né? Há muita gente que acha que estava a precisar de um Salazar, metia tudo isto na ordem. Né? Ora, a ordem depois foram 48 anos. Né? Portanto, ora, digamos, se quisermos combater o fascismo e não voltar ao fascismo, só há duas questões, só há duas modas. Uma é, naturalmente, esclarecer as pessoas. A natureza, o que é que representam, né? Os perigos que aí vêm e tal. E a outra é resolver os problemas das pessoas. Porque se não der resposta aos problemas concretos das pessoas que estão por aqui, que vêm, são despejados, que os filhos não arranjam trabalho, das pessoas que andam da universidade e que não têm futuro, pais que gastaram rios de dinheiro, sacrifícios imensos para dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. Né? Depois vêm os filhos aí a vender caixotes e a vender tecidos ao metro e coisas assim, nem melhor das hipóteses. Né? Ou na construção civil, ou sem nada. Né? Então, essas pessoas, vou contar-vos uma história muito curiosa. Eu vinha no metro, ainda antes de ir a ler um livro que se chama Salazar e Opus Dei. E vinha à minha frente uma senhora, até relativamente, não era daquelas pessoas que a gente diz é pobre, portanto, e a pessoa olhou para o livro e disse, estávamos a precisar de outro Salazar. Não sabia quem era a senhora. Não sabia, só sabia que eu estava a ler um livro de Salazar e Opus Dei, nem sabia que era o livro, se calhar nem sabia que era Opus Dei. Estava lá Salazar, né? E ela disparou-me isto. Para mim aquilo é uma marretada. Sabe, teve preso, que viveu, que sabe, vinha eu e a minha mulher. E falámos com a senhora, mas você sabe que era o Salazar. Sabe-lhe contar a nossa vida? A senhora ficou à rasca. Não era fascista.
O que ela sabe é que neste país há coisas que não são admissíveis. Então o que é que ela achava que era? Tinha um sobrinho, pá, que os pais fizeram, pá, sacrifícios imensos para a universidade, andava aos paus. Tinha trabalho. Tinha uma vizinha, uma jovem, pá, mãe solteira, pá, não conseguiu pagar a casa e foi despejada. Né? E, portanto, aquilo para ela é uma indignidade. Ora bem, mas pensar que o Salazar resolvia este problema já é um problema. Quer dizer, porque no fundo aquilo que. A indignidade dela era a minha. A indignidade dela mesmo, porque eu também acho que é indigno, pá, que o jovem que anda a estudar, pá, todas as esperanças, não é? Pois não tenha trabalho, ou pá, ou que vai fazer tudo na vida, menos para aquilo para que andou a estudar. Né? Dizemos que afinal somos um país, pá, tem pouca formação e tal, anda-se tudo a falar na formação, depois tem dezenas de milhares de jovens formados que não servem para nada. Não é verdade? Não fazer tudo menos daquilo que aprenderam. Não é? E, portanto, esta história da formação é um absurdo. Não é? Aproveitem o que está feito. Não é? Portanto, a indignação dela é a mesma que eu. Só que ela achava que um pulso forte punha isto tudo na ordem. E é este problema, não resolver os problemas das pessoas, não é? Que leva depois às falsas soluções. E, sinceramente, digamos, se não trabalharmos, e quem gosta da liberdade, perder a liberdade é muito fácil. É muito fácil. Depois conquistá-la é muito difícil. Porque depois lutar por ela já, nem todos têm a mesma disposição. Aqui agora, só para terminar, uma última pergunta, porque também nós somos uma associação jovem. Eu gostava de lhe perguntar se acha que a juventude de hoje em dia tem falhas na sua intervenção na comunidade, não só necessariamente política, mas na comunidade, no seu agir na comunidade, agir do ponto de vista de trabalhar dentro da comunidade, de melhorar a comunidade, de trabalhar para a liberdade e de garantir também a sua liberdade, como estava a dizer. Se sente que a juventude de hoje em dia tem falhas nessa sua intervenção, ou intervém pouco, também por sente que essa liberdade é mais assegurada do que se calhar é. Não, como é que vê esse trabalho? Historicamente, nós temos que ter uma grande confiança na juventude. Por razões óbvias. Primeiro porque, se formos ver a nossa história, a juventude teve sempre um enorme papel e um enorme apego aos valores da liberdade. E aqui em todo o mundo. Repare que havia uma expressão do Lenin, portanto, estamos a falar de 1927, né? 17. Lenin tem uma expressão muito curiosa. Portanto, isto mostra que não é um fenómeno local, em que ele dizia que a juventude é a chama mais pura e mais ardente da revolução. Porque os jovens, para eles, é o futuro. É lutar por uma vida diferente. Né? Muitas vezes até porque não tem o lastro. No tempo do fascismo, porque é que os jovens ocupavam um grande espaço pela generosidade, pela comodidade, pela alegria de viver. Né? Mas porque pessoas que tinham filhos, estavam sempre a pensar, se for preso, o que é que acontece aos filhos? Os jovens, é tudo diferente. É tudo diferente. Portanto, a juventude teve na nossa vida, na luta pelo fascismo, um papel em muitos aspectos decisivo. Pois os jovens, eu tenho 85 anos, comecei novinho, portanto, e às vezes esse problema não pode ser esquecido. Portanto, no 25 de Abril, os jovens tiveram um papel antes e depois também nas transformações, um grande empenhamento, uma vida nova. Temos hoje algum problema. E qual é o problema? Não é o mesmo, porque há muitos jovens empenhados que lutam, fazem manifestações e lutam por isso. O grande problema é que os jovens, portanto, e sobretudo determinados setores da juventude, né, têm uma liberdade que foi conquistada não por eles, que é uma coisa um bocadinho diferente. Isto é, para vocês, né, deixam-me crer que todos depois de 25 de Abril. Isto, a liberdade é como respirar. Né? Respirar, né? Eu vou às escolas, costumo dizer, vocês, eu ia descalço para a escola. Né? Hoje nenhum jovem vai descalço para a escola. Eu tenho uma fotografia de uma escola em Alpiarça, uma turma inteira, de uma escola, daquelas que tiravam aquelas escolas com os miúdos, com os bibos e tal. Só estão duas pessoas com os sapatos.
a um aluno e um professor. Ora, isso hoje não existe. Eu até costumo brincar, pá, quando acaso tudo com aqueles ternos de alta categoria, dizer, pá, isso é do 25 de Abril. Se vocês fossem filhos de trabalhadores, pá, com grande probabilidade iam para a escola descalços. E muitas vezes, pá, já uma vez um jovem, pá, me perguntou se aquilo que eu estava a dizer não era tanga. É um absurdo. É um absurdo. Não é? Para eles é um absurdo. Que se falem de coisas, pá, mas, eu não sei se usei isso quando fui lá ao Bom Barral, né? Mas, como eu já disse, as manifestações de afeto na rua eram proibidas. Portanto, mão na mão era assim, pá, um beijo era assado, os vossos pais iam todos à falência. Porque a gente chama a escola, pá, os jovens não estão com esse problema, beijam só, ninguém os chateia, né? Isso não é possível. Pá, mas para eles nem lhes passa para a cabeça, pá, que isso fosse assim, né? Querem ouvir música, ouvem a música que querem, mas não era assim, né? Portanto, e a grande parte deles nem sequer ia à escola, porque o ensino que temos hoje é uma conquista de 25 de abril. A maior parte dos jovens não ia à escola, né? E contavam-se depois deles. As raparigas, então, nas famílias pobres, pá, na minha família, só o meu irmão é que foi à escola secundária. Eu fui depois doutor. E não raparigas nem pó. Começavam logo a trabalhar. Pá, não, portanto, ora, explicar aos jovens que isto que temos hoje, pá, foi conquistado, né? Que é preciso defendê-lo, né? E que tem que saber o que se tinha para valer para se perceber o que é que isto passa. Portanto, e eu acho que isso, aliás, é uma batalha quando vou às escolas, pá, quando foi no discurso de Peniche, da inauguração lá daquela parte, pá, digamos, o ensino devia ter um papel. Não eram os comunistas ou os antifascistas que vão às escolas explicar. Os livros, os professores, pá, deviam ter, digamos, o Ministério da Educação devia ter uma função didática de educação democrática dos jovens. Pá. Não tem. E, naturalmente, pá, depois querem-se fazer lutadores com. Há um ditado popular que costuma dizer: quem quer bolota trepa, que é uma coisa além de género, porque quem quer bolota tinha que ir lá buscá-la. Né? Ora, isto que há uma coisa que é certa: a jovem geração, se não lutar, ninguém lhes vai dar trabalho. O desemprego vai ser uma coisa assustadora. Mas nós temos hoje, a geração de hoje, tem uma coisa que a minha geração não teve: é que pode lutar por isso sem ser preso, sem ser assassinado, né? Sem estar, digamos, privado dos filhos. E isto não é um problema pequeno. Faz toda a diferença. Mas é preciso que sejam educados, pá, nesta luta. Mas eu, apesar de tudo, tenho, digamos, vejo que está fusco, mesmo bastante fusco. E está fusco em vários aspectos, porque a crise vai ser uma coisa tremenda. O capitalismo não tem solução para a crise. Não vale a pena. O capitalismo não tem solução para isso. Repare que qual é o desenvolvimento do mundo? Não é um problema teórico, nem é um problema ideológico, nem é um problema do marxismo-leninismo, é um problema que qualquer pessoa pode verificar. O mundo caminha para um lado cada vez mais ricos e para o outro lado cada vez mais pobres. E há até que quem já tenha feito as contas, por cada novo multimilionário surgem não sei quantos milhões de pobres. E é quantificado. Né? E é a lógica. Não vale a pena fazer apelos para vocês capitalistas deem para cá uns cobresitos e tal. A lógica não é. A lógica é ser mais e mais. E para ser mais tem que tirar o outro. Portanto, o mundo evolui nesta direção. E se isto não for interrompido, temos milhões de pessoas sem horizontes. Portanto, o capitalismo não tem solução para isso, porque a própria lógica não tem. Portanto, agora, isto pode ser no bom ou no mau sentido. A resposta pode ser a resposta tipo 25 de Abril ou pode ser uma resposta fascista. Este perigo é real. Além do mais, nós temos um outro problema que está a ser subestimado. Pá. Isso pode atingir, pá, que não está excluído que possa haver um problema de uma guerra. Para que nós, desde a queda da União Soviética, estamos praticamente em guerra permanente. Guerra permanente. E a grande parte, e há a ilusão, como sempre houve, desses grandes grupos económicos e financeiros que podem resolver os problemas económicos pelo recurso à guerra, pela máquina de guerra. Ora, isso é uma mentira. Porquê? Porque os armamentos não se conservam em salmoura.
A indústria militar tem este terrível problema. É que se não usar, digamos, se não houver guerra, aquilo fechou. Não, se não mandar os mísseis, se não mandar canhões, as bombas, etc, etc. Portanto, esta lógica, digamos, dos complexos militares, industriais ou militares, né, tem a necessidade de guerra. Repare que há 50 anos quase que estamos em guerra permanente. É o Iraque, é o Afeganistão, é a Líbia, é na América Latina, é na Sérvia. E não vai parar. Hoje fala-se de guerra como quem bebe água. Né? E, portanto, com tanta miséria, gastam-se fortunas, coisas astronómicas, que davam para resolver os problemas fundamentais da humanidade. Carrega-se do botão e destroem-se milhares de milhões de... Esta sociedade não pode manter-se, não deve manter-se. Não sei como é que vai ser, mas há uma coisa que nós temos a certeza. Não, pelo menos eu, comunista, é que esta sociedade não tem direito de existir. Como vai depois mudar? Vamos ver. Sr. Domingos, em nome próprio e em nome da Associação Jovem do Oeste, muito obrigado por esta entrevista, muito obrigado pelo seu tempo e continuação de boa saúde. Obrigado. Isso é que é importante. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Ora, assim sim. Um, dois. Não, tá bom, tá bom.